Infelizmente, o futebol praticado pelo Santos hoje, ele inexiste. Ele parece muitas vezes outro esporte que não seja o futebol. De tão cansado que os caras são, ou péssimos, ou uma falta de variação tática dos semi-treinadores que passaram pelos últimos anos. O que é bem triste. Assim, é bem triste mesmo. Pelo menos pra quem torce, né? Pra quem só para pra ver de vez em quando, acaba dando uma risada. Tipo, sei lá, o Vasco essa semana tomou 4-1 pro Puerto Cabello. Pra quem viu de fora foi engraçado. O Vascaíno provavelmente, se não se matou, deve estar querendo se matar. O Santos nos últimos anos tem sido a mesma coisa. É vergonha atrás de vergonha e o time parece que não consegue jogar. A maioria das vezes parece que é um senso comum entre os treinadores que é faz um 4-3-3, mesmo que só tenha pontas horríveis, e se for para variar alguma coisa, muda para um 4-2-4 com os volantes ou os zagueiros lançando bola para os atacantes e eles se virando lá na frente. E é isso que a gente tem visto, infelizmente. Mas amanhã tem jogo contra o Ceará. O Kleber Xavier, que nunca foi técnico na vida, mas que teve uma semana de treinamento, tenho certeza que ele conseguirá emplacar um time muito melhor. E é por isso que a gente vai rever hoje quando o Santos resolvia jogar futebol lá do Futebol Santista, canal aleatório que eu achei, e esse vídeo tinha aparecido algumas vezes pra mim, mas eu nunca tinha parado pra ver, por que não? Mas é basicamente o Santos na época de 2019, né, que foi vice do brasileiro com o Sampaoli, e acho que vai servir não só pra trazer um pouquinho de felicidade de quando o Santos jogava melhor, né, mas pra mim, no meu caso, vai servir pra entender um pouco melhor essa época, porque, se você não está ligado, eu não acompanhava futebol até pouco tempo atrás. Eu comecei a acompanhar a partir ali de 2020, 2021. Eu não gostava de futebol antes disso. Então eu já vi lances esporádicos em rede social e coisa do tipo, do Santos dessa época do Sampaoli. E realmente me parecia um time muito bem entrosado, tá ligado? Que sabia muito bem o que queria fazer. Mas eu nunca parei pra ver tipo um vídeo de 11 minutos falando sobre. Então, bora lá. Quero entender um melhor do porquê que esse Santos do Sampaoli é tão mágico aos olhos da torcida. Seja bem-vindo, mexe na bola, o time do Peixe, começando, para você que curte o Campeonato Paulista, bola rolando, para São Bento e Santos, é o Paulistão. Aí o Derlis, primeira participação dele no jogo, trabalha com o Vitor Ferraz, põe a bola por dentro, Jean Mota! Jean Mota. Jean Mota que foi o Guilherme de 2019, foi artilheiro do Paulista mesmo sendo um jogador ruim. Um jogo contra o Flamengo. Deixa o Soteldo na grande área, ele limpa. Atrás pede Marinho. Santos conseguiu meter 4-0 naquele Flamengo de Jorge Jesus. Tudo bem que foi ressaca pós-título, mas ainda assim foi um belo feito. Um Santos que era bem limitado em questão de elenco. Num tapa do Santos que armou toda a jogada com o Soteldo. Explode a Vila Belmiro, a vila mais famosa. Brigou o Felipe Cardoso na primeira, a bola foi lançada para o campo de ataque do Santos, saiu o Deli Gonzalez na cara do goleiro, driblou, Delis Gonzalez. bateu pro gol! Cabe o tiro, invadiu a grande área, grande Jorge. bola pro Soteldo, foi pro fundo, pro Jorge, não dominou, Sacha também. do Santos! Eduardo Sacha! O Santos chega de novo com o Marinho. Marinho rolou, ela chega aqui no Soteldo. Soteldo dá o corte e bate! Nessa época o Soteldo ainda fazia gol, né, mano? Tipo assim, o Soteldo ainda é um jogador que gera muito jogo.
que ajuda muito na construção. Mas parece que ele já aprendeu a fazer gol, tá ligado? Não que ele já tenha sido goleador na vida dele, mas, pô, pelo menos ele fazendo os golzinhos, tá ligado? Hoje em dia é muito mais difícil acontecer. Claro que o time também é pior, né? Então influencia nisso. Mas ele não fazia muito gol nem no Grêmio, nem no México, quando ele foi pra lá também. Mais um Giamotto. Acho que esse lance eu já vi. Rodrigo. Ele passa ali em cima do soco. Foi esse jogo 3-0 contra o Vasco, que tem aquele fatídico prêmio pro Sidão? Talvez tenha sido. Esticou pro Felipe Jonathan, chega bem o time do Santos. Felipe Jonathan não tenho saudade nenhuma. Assim, talvez nessa época o Felipe Jonathan fosse melhor. Eu imagino que fosse porque chegou aí pra seleção durante um período da carreira. Mas, pô, o Felipe Jonathan foi um dos caras que mais me fez raiva nesses últimos anos. Esse é Jorge, faz a bola por dentro, funcionou o Evandro, pra direita, pra Marinho! O Marinho, por mais que ele tenha saído mal do Santos, realmente ele jogava a bola aqui. Pelo menos nessa época, né? Nessa época, 2020 também. Virada de jogo, na esquerda. Tentativa do Pituca, toque de primeira. Gol! Pituca até fazendo gol. Não, esse aí... Ah, não, o Pituca passou pro Alisson. É do Santos! Grande MM Alisson. Ele toca pro Sanches de letra. Pro Derlis O Sanches Gonçalves. era muito Daí bom o também, né, mano? Passou o Vitor Ferraz, é pra ele. Cruzamento pra trás. Golaço Caralho. do Gonçalves. Gol de videogame. Pim-pam. É muito louco como que técnico ruim consegue fazer jogador bom jogar mal. Mas técnico bom consegue fazer jogador ruim jogar bem. Tá ligado? Esse Santos do São Paulo tinha muito jogador limitadaço, tá ligado? E até o Santos posterior de 2020 com o Cuca, que ainda conseguiu ser finalista de Libertadores. Mas tinha muito jogador ali que ou era ruim, ou era assim, no máximo esforçado, mas que ainda assim era muito limitado. E mesmo assim o time conseguia jogar bem, tá ligado? Eu sei que tem muito torcedor de outros times, e talvez até alguns próprios Santos que não gostem, por exemplo, do Sampaoli. Mas, pô, o cara conseguiu fazer o Giamotto jogar bola, tá ligado? O Derlis Gonçalves jogar bola. O próprio... É porque assim, o Pituca ele jogou muito bem aqui. Aí depois ele foi pro Japão. Pelo que eu sei, pelo que eu lembro das notícias da época, ele jogava bem no Japão, mas aí também é o Japão, tá ligado? Depois que ele voltou, ele não jogou porra nenhuma. Talvez tenha muita influência dos técnicos que insistem em botar ele de segundo volante ao invés de primeiro. Às vezes até como terceiro homem de meio campo, como é no caso do Carille. Mas... pô, nessa época ele jogava bem, tá ligado? Tanto que quando ele veio pro Santos, a galera tinha uma expectativa do caralho, tá ligado? Porque ele jogava a bola aqui. Pena que... ou ele desaprendeu, ou mais nenhum técnico consegue fazer ele render o mesmo que o São Paulo e o Cuca conseguiram, tá ligado? O Santos empata o jogo. De peito. Bola pro Gerson. Gerson cutuca, dá pro Diego. Diego tenta a inversão. E vem contra-ataque do Santos. São 4 contra 3. Marinho abriu os braços. Deu lá no alto. Desceu Vitor Ferraz. Cruzou na área. Sanches! Gol! O Sanches era muito bom, mano. Nos últimos anos dele, ele já tava velho demais, então ele tava mal, tá ligado? Mas nessa época ele jogou demais, mano. Todo lance que eu vejo dele é ele dando um passe foda, um chute foda, tá ligado? Sanches, bola aberta para a esquerda, vem a bola do Giamotto, faz o cruzamento para Rodrigo, do jeito que veio!
Golaço do Rodrigo, foi de primeira, né? Soteldo vai balançar o corpo contra o Pikachu, já ganhou a área, cruzou. Evandro, que passe! De primeira, Thailson! Thailson! Caralho. O primeiro do Santos, do Thailson! Pra direita, pra Derlis, já partiu o paraguaio, já ganhou do Diego Ivo, tá na área, dá o bote, dá o corte, outra finta, pé direito, bateu pro gol! Foi fominha, mas fez o gol. Isso que importa. Se ele perde ali, Derlis! acho da perna do goleiro ainda. Belíssimo gol do paraguaio, é um cara habilidoso, e ali o agradecimento. Passa ali por dentro, Jamota, Soteldo mais uma vez de frente ali pro Cáceres. Trouxe pra perninha direita, cruzamento na área, a chegada do Rodrigo! Esse cruzamento do Soteldo, ele é muito louco, mano. Parece que ele, todas as vezes parece que é exatamente o mesmo lance. A bola sempre vai igualzinha em todo o cruzamento que ele faz, mas sempre vai certinho, mano. Rafael Carioca. Ih, devolveu mal, hein? Sanches. Ganhou o Olha o lance. Sanches, mano. Rodrigo vai pela meia. Copete chega do outro lado. Pituca também. Bola levantada pra área. Passou. Copete dominou. Aí foi meio vacilo da defesa, mas ainda assim não tira o mérito da jogada. Pituca ainda tinha mais cabelo nessa época também. É dele. É de Diego Pituca aos 33 do segundo. Dentro do Derlis, devolução pro Soteldo, tá na área da toquinho! Gol de camisa 10! Marinho joga nele, aí o Pará. Olha, o Pará tava Rodou, nesse trabalhou time, com o né? Marinho, Puta que triplica a pariu. marcação, Pará, põe a bola pra direita, pra Sanches, põe a bola por dentro pra Evandro, Evandro rolou pro Caralho. Sacha! O time era muito bem treinado. Era muito coletivo, mano. Ninguém era fominha ali. Bola do Sanches. Essa camisa amarela é dourada, é feia demais. Puta que pariu. Vamos até 47, talvez o último lance do Peixe no primeiro tempo. Aí a bola do Derlis. Vem o cruzamento, vem bola para área, vem toca de cabeça! Gol! Veio o Soteldo, se livrou do Léo, mais um drible em tenta, o terceiro saiu, cruzamento pro Sanches! Gol! Carlos Sanches! Gol do Santos! O Soteldo também é muito louco. Parece que a bola nunca desgruda do pé dele, né, mano? Ele tem um controle de no bola final desse absurdo. primeiro tempo, Jean Mota põe a bola pro Sanches! Mano, esse vídeo tá me dando uma saudade do Sanches muito louco, né? Eu sabia que ele tinha sido bom, mas eu não sabia que ele participava tanto assim do jogo, tá ligado? Toque do Evandro, dá Mais pra que ele ponta fosse direita meia, pra né? jogar no Marinho. Obviamente. Marinho joga pro Sanches, Sanches rodou, bola Olha isso, pra mano. Soteldo! Tudo passa pelo pé dele quase. Marinho fez uma finta de corpo. Bola sobra pro Sanches, devolução pro Marinho nas costas do Egídio. Marinho progrediu, Marinho domina, tá na área, fez a finta, puxou pro pé esquerdo, outra finta, achou o espaço, vai bater pro gol, bateu direto. Foi fominha. Mas fez o gol. Novamente, se ele perde aí com tanto de opção que tinha, e prendendo a jogada, ia ficar feio. O Soteldo, Botafogo só tem dois e mais o goleiro lá atrás. É o Sanches, levantou pro Sacha, sobrou pro Marinho, arrumou pro Soteldo. Pituca partiu, jogou pra esquerda, boa bola pra Soteldo. Soteldo dominou, segurou, prendeu, rolou pro Sanches!
vai pra dentro da grande área, passou pelo Gilberto, grande lance, batida, golaço! Realmente, o Soteldo fazia muito mais gol do que ele faz hoje em dia. O Soteldo ainda participa muito do jogo, tá ligado? Mas ele parece que ele perdeu o dom de chutar pro gol, tá ligado? Esquerdo, vai disparar, disparou! É do Peixe, é o segundo agora do Marinho. Dominou na linha de fundo contra o Rodinei. Soteldo trouxe pra canhota, cruzou, olha o gol, Sacha! Gol do Santos! Sacha! Amplia na Vila Belmiro! Pô, mano, que saudade de um time, cara. Esse vídeo realmente me deixou mais triste do que eu esperava. Pô, se eu pego o Santos dos últimos 5 não, porque 2020 ainda jogava relativamente bem. Mas, pô, 2021, 22, 23, 24, é só tristeza, irmão. É só jogador ruim ou técnico ruim também. Não tem nada de bom, tá ligado? Caralho, é tenebroso, mano. É tenebroso, tá ligado? Se eu não tivesse o canal hoje em dia, ou se eu realmente não tivesse, porra, ficado viciado em assistir o Santos e acompanhar tudo, seja notícia de contratação, de escalação, de quem tá no DM, a porra toda, provavelmente eu ia estar igual o Zito ali atrás, ó. Ia estar, ó, dormindinho, provavelmente sem tentar acompanhar muita coisa, porque faz muito mal à saúde mental, tá ligado? Mas, caralho, tomara que o Santos um dia volte a esse. Não digo nem a esse patamar, porque é muito pouco pro Santos ainda, só jogar bem, tá ligado? Mas comparado aos últimos anos, se conseguisse pelo menos jogar bem e ser competitivo, já seria um belo avanço e um belo início pra reconstruir o time, seja dentro de campo com títulos, com vaga para Libertadores, por exemplo, passando em fases da Copa do Brasil, até para reconstrução fora de campo, que aí eu já acho mais complicado. E aí realmente acho que só na base da SAF, porque do jeito que o Santos caminha, se continuar do jeito que tá, com a diretoria que tá, com os candidatos a presidente que normalmente saem, eu acho muito difícil que algo vá mudar. Mas enfim, esse vídeo me deixou triste. Mas se você tiver curtido, deixa o like, se inscreve no canal, deixa recomendações aí de outros vídeos, pode ser de outros times que tenham esse estilo de vídeo, de temporadas específicas, de que jogaram muito bem um determinado tempo. Eu vejo sem problema nenhum. Obviamente eu vou conhecer menos, né, do que eu conheço do Santos, mas também não vejo problema de ver. E eu vi que o futebol santista tem de outros anos do Santos também, né, de outros times que foram bons. E eu pretendo ver também. Mas eu não tenho uma ordem específica. Se você tiver de algum que você ache maneiro de ver primeiro do que outros, deixa aí nos comentários também que eu dou uma olhada. Fechou? Tamo junto, rapaziada. É nóis.